Olá pessoal, nós vamos fazer o vídeo da atividade de junho, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar o conteúdo e as atividades. Primeiro, eu trouxe para vocês para como reconhecer uma função através do diagrama de Franchas e através do diagrama cartesiano, tá? Lá no plano cartesiano, como que eu vou trazer para vocês. Se eu tenho uma relação, né, a f de a em b, essa relação é uma função, se somente se cada elemento de x de A, né, os elementos de x que estão dentro do meu conjunto A, se relacionam com um único elemento de y em B. O que equivale a dizer que de cada elemento x de A parte uma única flecha. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse meu ponto, ele está fazendo uma flecha para o conjunto B, né? Então, o valor que eu coloco para x, ele só vai ter um elemento fazendo parte, né? Juntando os dois em um único elemento de B, né? Conforme ele disse aqui, ó. De cada elemento de x de A, parte uma única flecha, né? Então, ó, vocês podem perceber que cada um dos elementos de A, que são os valores de x, parte somente uma flecha, né? Então, esse daqui eu classifico como uma função, tá? Aqui, esses elementos, eles podem receber, os elementos de B, podem receber várias flechas em um único ponto, né? Mas ele só pode partir uma única flecha. Já aqui, nesse daqui, ele não é uma função, esse diagrama. Por que que não é uma função? Porque tem um elemento em A, né? Lembrando lá da atividade passada, que nós vimos que o conjunto A, né? Como a gente está falando de A para B, o conjunto A, eu vou utilizar os valores, todos que eles tiverem desse conjunto, valores para x, né? Porque é o ponto de partida deles. Então, se aqui eu tenho um ponto que está faltando, né? Ele está faltando aqui esse ponto, não está ligando, não está fazendo ligação nenhuma com o meu conjunto B, então, esta relação aqui, né? Esta relação não é uma função. Então, eu classifico como não é função, tá? Aqui, olha só. Todos eles, né, todos os elementos do conjunto A estão partindo todos para o conjunto B, somente uma única flecha cada um, né? Então, isso daqui ela é uma função. Aqui, pessoal, já não é uma função porque, ó, tá vendo que um único elemento de A tem duas flechas partindo para o conjunto B, desse mesmo elemento, ó, tem duas flechas. Então, isso daqui, ó, ele não é uma função. Vai ser uma função, né? Se cada elemento de A parte uma única flecha, tá bom? E também não pode sobrar flechas nenhuma aqui. Nenhum elemento do conjunto A, já que a gente está falando de A para B, nem um elemento de A partindo para o conjunto B. Não pode ficar sobrando também. Já no diagrama cartesiano, ele fala o seguinte: seja F uma relação binária com o conjunto A contido nos conjuntos reais em reais, ou seja, contido todos os números, e considerarmos o seu gráfico cartesiano, a relação F é uma função definida em A com valores em reais, se somente se todas retas paralelas ao eixo Y que passa por um ponto em X. Corta o gráfico em um único ponto. Então vamos ver aqui o seguinte. Como que eu vou olhar para um gráfico e dizer que esse gráfico ele é uma função? Como que eu vou falar assim, ó, eu vou olhar esse gráfico e vou dizer assim, isso daqui é uma função ou não é uma função? É o seguinte, se a relação, né,
do conjunto A contido nos reais não é uma função se somente se existe pelo menos uma reta paralela ao eixo Y que passa por um ponto da abscissa x pertencente a A, tal que ou intercepta o gráfico em mais de um ponto. Então quer dizer o quê? Se eu tenho o meu conjunto A, né? Esse conjunto A são os valores de x. Quem que são os valores de x? A minha reta aqui, ó. Essa aqui são os valores de x, lembra? Então, eixo horizontal é o x, eixo vertical é o y. Então, esses valores aqui, ó, eu tenho esse intervalo aqui, ó, de menos 3 até 6 no meu gráfico. Então, o meu intervalo vai de menos 3 até 6. Esta é a minha reta do gráfico. Se eu passar retas que são paralelas a y, ó, tá vendo essas retas aqui, ó? Elas são paralelas, ou seja, na mesma direção que a minha reta y, né? Minha reta y vertical. Se eu passar essas retas aqui, ó, e ela interceptar somente em um ponto, ó, a gente pode perceber que ela está interceptando somente em um ponto só, né? Na minha reta da minha função. Então, se isso acontecer, então eu classifico função. Então, é o A pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual, ó, é igual porque a bolinha está fechada, é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 6, então esse é o meu intervalo, ó, de menos 3 até 6. E o conjunto B são todos os reais, né? Então, ela é uma função, porque se eu passar retas paralelas, ela vai interceptar somente em um ponto, né? Então, para qualquer valor de x aqui, ó, por exemplo, se aqui fosse 1, o 1 ele só vai dar um valor de y. E se ele dá somente um valor de y, então quer dizer então que ela é uma função. Agora, se eu pegar esse gráfico aqui, ó, olha só, o meu gráfico vai de 0 até 3, né? De 0 até 3 o meu gráfico. Se eu pegar, por exemplo, aqui 2, o 2, ele dá a imagem, ó, ele pode ser aqui em cima, né? Mas também ele dá aqui embaixo. Então, como que um valor de x pode dar dois valores? Não pode, né? Então, se eu tenho um x, ele só vai dar somente um valor só. Então, ele não pode ter dois valores nesse mesmo ponto. Então, se eu traçar retas paralelas ao eixo y, paralelas aqui mesmo em direção, aqui, pode perceber que se eu pegar valores para x, ele vai dar sempre, ele vai passar sempre dois pontos aqui, ó. Ou um ele pode dar aqui, ou ele também pode dar aqui. Então, isso daqui não é função, ó. Não é função, pois existe um x, né, pertencente a A, associado a dois valores de B. Quem que é B? B são todos os reais. Então, são todos esses valores aí. Então, ela não é classificada como função. Então, só basta passar retas paralelas e observar se eu cortando, se eu passando uma reta paralela ao y, ele vai cortar em dois pontos o meu gráfico. Se cortar em dois pontos o gráfico, igual aqui, ele não é função. Agora, se passar retas e passar somente em um ponto da reta da função, então aí ela é uma função sim. Olha só isso daqui. Perceba-se o que? O A é do intervalo de menos 3 até 6. Fechado, né? Ó, porque ele tá dentro. Só que aqui não é um conjunto aberto. Quando essa bolinha está aberta, sem pintar, isso quer dizer que o elemento ele não pertence. Então, se eu jogar x igual a 2 aqui, ó, x igual a 2, ele não vai dar nenhum elemento, ó. Nenhum elemento, porque está aberto. E se está aberto, é porque não pertence à minha função, ao meu gráfico.
Se ele não pertence ao meu gráfico, e se eu pegar 2 aqui, ó, e ele passar esta reta e não ter esse valor, então quer dizer então que não é uma função. Olha só, não é função. Não é função, pois o 2 ele pertence a A, né? O 2 aqui, ó, o valor de x pertence a A, só que não associa nenhum elemento de B. Quem que é o elemento de B? Todos os reais. Ou seja, quem que são todos os reais? Todos os números, né? E se a bolinha está aberta, quer dizer que nesse ponto 2 não tem nenhum valor que associa com o 2. Ou seja, então não é uma função. Olha esse outro gráfico. Esse outro gráfico aqui quer dizer o quê? Ó? Se eu passar uma reta paralela aqui, ó, ele vai passar em 3 pontos do meu gráfico. Olha só o meu gráfico. Se ele passa por 3 pontos no valor de x, então não é uma função, né? Para qualquer valor de x, ele se associa somente a um ponto. Então, se ele somente a um ponto aqui, e aqui está passando por 3, então quer dizer então que não é uma função. Agora nós vamos ver como que eu acho o domínio e a imagem a partir do gráfico. Se eu tenho um gráfico, eu olho nele e eu posso encontrar o domínio e eu também posso encontrar o gráfico, o domínio e a imagem dessa função, né? Eu tenho o domínio de f, é o conjunto de todos os pontos do eixo AX. Então, nesse eixo aqui, ó, quem que é o eixo X? É o meu eixo horizontal. Esses valores aqui, ó, do meu eixo OX, eu chamo ele de domínio. Lembra do domínio? Domínio, né? Domínio da função são os valores de x, tá? Domínio da função são esses valores de x. Se meu gráfico, eu tenho o meu eixo x aqui, ó, então todos esses valores aqui, desse intervalo aqui, ele é o meu domínio, então eu chamo ele de domínio. O OX, que são obtidos pela projeção dos pontos no gráfico F sobre o referido eixo. A imagem é o conjunto de todos os pontos do eixo OY, que são obtidos pela projeção dos pontos do gráfico. A minha imagem, pessoal, é aonde o meu gráfico está, ó. Ó o meu gráfico aqui, ó. Meu gráfico é esse. Desse ponto, e ele sobe até esse. Então, daqui, nesse ponto em x, até aqui, ó, nesse ponto aqui de x, eu tenho o meu domínio. São os valores de x. Agora, daqui, quando eu tenho um valor para x e ele me dá um y aqui, certo? E ele tem um x aqui e ele me dá um valor de y aqui, esse conjunto aqui, esse intervalo, ele é a minha imagem do meu gráfico, tá? Então, é assim que eu olho o domínio e a imagem desse gráfico. Vamos ver um exemplo. Dada uma função definida pelo gráfico. Olha só meu gráfico. Então, ele é fechado, né? Ó, menos 3, ó, menos 3. Ele vai até certo ponto, depois ele vem aqui embaixo. Ele passa até por menos 1 em y. E depois sobe de novo. E vai de menos 5 aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Quem que é a minha imagem e quem que é o meu domínio? O domínio, você vai... O domínio são os valores de x. Qual que é o intervalo aqui, ó? Menos 3 até 5. Tem que observar, pessoal, se ele é fechado, tá? Ó, se é fechado, então o meu domínio são todos os reais, né? Ó, todos os reais, quando x é maior ou igual a menos 3 e menor do que 5. Menor ou igual a 5. Então, esse daqui é o meu intervalo. Então, esse aqui é o meu domínio. Já a imagem é o valor que está na reta do y, né? Então, esse intervalo aqui, olha onde o meu gráfico vai, ó. De menos 1 até o número 2. Então, se ele está fechado, então a imagem é o y pertencente aos reais, porque são todos esses números aqui. E do intervalo, quando o y é maior ou igual a menos 1, ó, maior ou igual a menos 1, e menor do que 2. Então, esse é meu domínio e essa é a minha imagem.
Vamos ver o outro exemplo aqui? Olha só, domínio e imagem. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? A partir do meu gráfico, ó, está aberto do menos 6 e aberto do 2, né? Depois, fechado em 3 e aberto ao 5. Ou seja, se a bolinha está aberta, então o menos 6 não pertence ao conjunto. Se o 2 está em aberto, então o 2 também não pertence ao conjunto. Se está fechado, o 3 pertence. Se está aberto, o 5 não pertence. Então, vocês vão olhar na reta do x e na reta do y, né? Então, vamos lá. Qual que vai ser o domínio? O domínio, então, ó, é o x maior do que 6. Ó, não é igual a 6 porque está aberto. Maior que 6 e menor que 2, ó. Maior que 6 e menor do que 2. E depois, maior que 3, maior ou igual, ó, porque o 3 está fechado, então o 3 pertence ao conjunto. E menor do que 5, tá? Então, esse é o domínio da minha função. Agora, a imagem, pessoal, você não vai separar esse e esse aqui, não. Você vai pegar da reta y, ó. Se é da reta y, então nós temos aberto em menos 2 e aberto em 4. Ou seja, a imagem, né? A imagem é o x pertencente aos reais, tal que o y, né? Na verdade, aqui não é x, é y, né? O y é maior do que menos 2 e menor do que 4. Então, essa aqui é a minha imagem. É os valores que eu tenho na minha reta y, tá? E aí, vocês podem perceber nos outros exemplos aqui, né? Ó, olha o domínio. Domínio é de 1 até 6. Então, vocês vão escrever, ó. Domínio da função é o x pertencente aos reais, tal que esse x, se está fechado, é porque ele pertence. Maior ou igual a 1 e menor ou igual a 8, né? Aqui está 8. Maior ou igual a 8. Então, aí você tem o domínio da função. E a imagem, né? Ó, a imagem vai de 2 até 5 no gráfico, ó, no meu eixo y. Então, a imagem, vocês vão escrever, imagem de f vai ser do intervalo, né? De 2, com x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5, tá? Vocês também podem escrever desse jeito aqui, ó, tá? Ó, por intervalo. Fechado em 1, né? Ó, fechado em 1 e fechado em 8. Então, esse é o meu intervalo, do 1 até o 8. E também fechado em 2 e fechado em 5, a imagem, porque eles pertencem. Aqui, ó, já não. O menos 5 é fechado, ó, menos 5 fechado, intervalo. Esse é o domínio, tá? Ó, domínio eixo X. Fechado, só que aberto no 3 também. Então, aberto em 3. União, né? União com o aberto em 3 e fechado em 5. Então, esse é o meu intervalo. Ou seja, o 3, pessoal, ele não entra nesta função, tá? A imagem também. A imagem, vocês vão olhar no eixo Y. Vai de menos 3 até 2, né? Ó, então, menos 3 fechado e 2 também fechado. Então, esse é o meu intervalo. Nesse caso, pessoal, então como eu vou obter o meu gráfico da minha função? Dada essa função, 2x menos 4, eu vou atribuir valores para ela, ou seja, eu vou com os valores pertencentes aos reais aí, e eu vou construir uma tabela. Então, menos 2, 0, 1, 2 e 3. Pode ser qualquer valor que você colocar aqui. Esses valores você vai colocar no lugar do x. Então, para achar quem? Para achar o valor de y, né? Então, você vai pegar duas vezes, quem que é x? Menos 1 com menos 4. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, com menos 4 dá menos 6. Então, quando x for menos 1, y vai ser quem? Menos 6, né? Então, aqui você vai
atribuir valores para x para achar os valores de y. E vai formar os pares ordenados, tá? Então, no lugar do x, coloca esses valores. E depois você monta o gráfico, né? Você vai montar o gráfico a partir da sua tabela. Então, quando o x for menos 1, y vai ser menos 6. Quando o x for 0, y é menos 4. Quando o x for 1, y é menos 2. Quando o x for 2, y é 0. E quando o x for 3, y é 2. E aí você traça uma reta em cima desses pontos que você interligou um a um, tá bom? E aí você monta o gráfico aí, e esta reta é a representação da função 2x menos 4. E aqui também nós temos um outro exemplo, tá? Que eu trouxe para vocês. Então, somente no lugar do x, vai atribuir valores para achar o y. Forma os pares ordenados e depois você monta o gráfico, tá? Aí dessa função. Depois, para a gente ver, nós temos a raiz ou zero da função do primeiro grau. O que é essa raiz ou zero da função do primeiro grau? Então, para achar, se tiver um exercício pedindo, acha a raiz ou zero da função, você vai pegar a função, né? Qualquer função que estiver no exercício, e igualar ela a zero. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho f de x menos 6. Essa é a minha função. Eu vou pegar esse 2x menos 6 e vou igualar a zero. Então, vou pegar aqui 2x menos 6 igual a zero e vou achar quem que é x. Então, o menos 6 está desse lado, eu vou jogar ele para o outro lado, vai ficar mais 6. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo, né? Então, x igual a 6 dividido por 2, x igual a 3. Esse 3, pessoal, é aonde que quando o valor de x for igual a 3, y vai ser 0. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto 3, eu chamo ele de zero da função. É aonde o meu gráfico da função vai cortar bem em cima do ponto do eixo x, tá? Então, esse ponto aqui, onde o meu gráfico corta o eixo x, esse ponto aqui, ele é a raiz, ou zero da função. Que nesse caso dessa função, é o ponto 3. Então, quando o x for 3, o meu gráfico vai passar bem em cima desse ponto, cortando o x. Então, eu classifico isso daqui como zero, ou a raiz da função. Para o crescimento e decrescimento, né, da função do primeiro grau, como que eu classifico se ela é crescente ou decrescente? Nesse caso, pessoal, eu tenho uma função. A função é 3x menos 1. Vou atribuir valores para elas, tá? Então, eu vou aumentar esses valores, ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, assim. Estou aumentando esses valores, certo? O valor de f de x, ou seja, o valor de y, o resultado que der, quando eu jogar aqui no lugar do x, por exemplo, menos 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Com menos 1 dá menos 4, né? Esses valores também vão aumentando, tá? Então, por exemplo, se eu estou aumentando o valor para x, a minha resposta também vai aumentando. Então, nesse caso, quando eu aumento esses valores, os f de x também aumenta, então eu classifico essa função como crescente, tá? Então, essa função 3x menos 1, ela é crescente. Ou seja, lembra-se que os valores de x, que é a minha reta horizontal, eles aumentam da esquerda para a direita, né? Então, da esquerda para a direita está aumentando o valor. Então, se eu pegar valores para x e aumentar, ele vai aumentar valores para y, né? Se ele está aumentando, a minha função ela é crescente. Agora, se for o contrário, se aumentar valores para x e diminuir o valor de y, por exemplo, ó, se eu estou aumentando valores para x e está diminuindo os valores para y, então a minha função ela é decrescente. Em outras palavras, eu posso observar uma função e ver se ela é crescente ou decrescente quando o valor de a for maior que zero
ou quando o valor de A for menor que zero. Se o valor de A, quem é A? O valor que acompanha o x. Ele for maior que zero, são positivos, quer dizer que a minha função ela é crescente. Se esse valor for negativo, quer dizer que a minha função ela é decrescente. Ou seja, por exemplo, menos 3x mais 1. O menos 3 é o que acompanha o x. Ele é negativo, então a minha função ela é decrescente. Se ele for positivo, igual aqui, ó, ele é positivo, então a minha função ela é crescente, tá? Então aí eu classifico só de olhar a minha função se ela é crescente ou decrescente através do valor de A, o valor que acompanha o x. E esse valor aqui, o A, que acompanha o x, eu chamo ele de coeficiente angular e B, o coeficiente linear. Esse valor de B é o valor que corta o meu eixo y, tá? Se eu tenho uma função ali, menos 1, por exemplo, aqui, né, menos 1, a minha função, ele vai cortar o eixo y bem em cima desse valor aqui, ó, do valor de menos 1, tá bem? E aí eu tenho as funções, função afim, linear e constante. São todas do primeiro grau, mas cada um também eu posso ser chamado dessa maneira. A função afim, também é uma função do primeiro grau, ela é dessa forma, ax mais b. Igual que a gente viu, 3x menos 1. Então, ela é também uma chamada de função afim. Já a função linear ela é diferente de zero, mas b igual a zero. Então, a função linear é dessa forma, ax. Então, ou seja, por exemplo, f de x é igual a 5x. Não tem valor de b, só tem o valor de a. Ou seja, eu classifico também ela como uma função linear. E a função constante, né? A função constante só tem o valor de b, ou seja, f de x igual a 5, por exemplo. Então, isso daqui não tem o valor de a, porque é o valor que acompanha o x, mas tem o valor de b. Então, essa daqui é uma função constante. Graficamente falando, a função linear ela passa bem em cima da origem, tá, pessoal? Então, bem em cima, no ponto 0, 0, ela passa a função, tá? Dentro dessa origem. E a função constante, ela vai ser paralela, ou seja, no ponto 5 aqui, ó, ela vai ser paralela ao eixo x, ou seja, uma função constante aqui, ó. Não muda esses valores. Na letra B, pessoal, nós temos aqui que, será que isso daqui ela é uma função? Vejamos, nós vimos lá atrás que para ser função não pode sobrar nenhum elemento e só pode partir somente uma flecha de cada vez. Então, nesse caso aqui, ó, o ponto 3 do conjunto A está associado a dois valores. Então, não. Então, vocês vão escrever. Não é função. Pois existe um elemento ou um x pertencente a A que tem duas imagens em Y pertencente a B. Então, vocês vão escrever isso daqui, tá? Então, é isso que vocês vão escrever. Ó, não pode ser função porque tem um elemento no conjunto A que está associado com dois elementos do conjunto B, tá? Então, vocês vão escrever. Na letra C, é função? Sim, ela é uma função. Olha só, não está sobrando nenhum elemento e todos eles só parte uma vez para cada um. Então, sim, é sim. E aí vocês vão achar o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio de F, o contradomínio de F e a imagem de F, né? Da função. Quem que é o domínio? São todos os elementos de A. Então, é 1, 2, 3 e 4. Contradomínio, quem são? São todos os elementos de B. 6, 7 e 8. E a imagem, pessoal, são os elementos de B que está recebendo flechas de A.
Então, nesse caso aqui, 6, 7, 8 também. Aqui é função? Sim, ela é uma função. Não sobrou nenhum elemento e associa também somente uma vez. Então, sim, domínio de f, contradomínio de f e a imagem de f, certo? Quem que é o domínio aqui? São o conjunto A, né? 1, 2 e 3. Quem que é o contradomínio? São os elementos do conjunto B. 6, 7, 8 e 9. E a imagem? São os elementos de B que se associa com os elementos de A. Quem que está associando aqui com A? Somente o 6, o 8 e o 9, né? 6, 8 e 9. O 7 não é imagem. Para resolver o exercício número 2, ele está pedindo para vocês mostrarem se esses gráficos são uma função ou não. Como nós já vimos, para ser função, a gente precisa passar retas paralelas ao eixo y para ver se dentro dessas retas passa somente um ponto do gráfico ou uma. Se tiver somente um ponto, é uma função. Se tiver mais de um ponto numa mesma reta paralela, então não é uma função. Perceba-se que se a gente passar várias retas paralelas, ela sempre, nessas retas, sempre vai interceptar dois pontos no gráfico. Ou seja, quando tem um ponto no valor de x, ele vai me dar duas imagens em y numa mesma reta. Então, eu classifico esse meu gráfico como não sendo uma função. Só pode ser função se tiver um ponto só passando nesta reta paralela. Na letra B, ó, ela já é uma função, porque passando retas paralelas a y, ela só vai interceptar somente em um ponto no gráfico, né? Ó. Aqui parte-se em dois, mas aqui ó, só um pontinho a reta intercepta. Então, isso daqui ela é uma função. Na letra C e na letra D, mesma coisa, ó. Passa-se retas paralelas e verifica se nessas retas só vai passar por um ponto. Na letra C, ó, só passa por um ponto só. Então, é uma ré. Então, sim, esse gráfico é uma função. Então, vocês vão escrever, é uma função. E aqui não. Aqui na letra D, ó, se você passar retas paralelas, ele vai passar por dois pontos na reta, né? Então, isso daqui classifica como não é função. Então, vocês vão escrever que não é função. Na questão 3, considere o gráfico da função. Primeiro, letra A, determine f de 3. Só olhando o gráfico você vai determinar f de 3. Por exemplo, como assim, professor? Esse 3 é o valor de x. Então, lembra lá o f de x? Né? Então, esse 3 aqui, o f de 3 é o valor de x. Então, vou procurar na reta x o valor de 3. 3 aqui, ó. O valor de x, quando é 3, quem que é y? O f de x, 3. Então, o f de 3 é 3. Né? Ó, quando x é 3, y é 3. Ou seja, f de x. Qual é a imagem de menos 3? A imagem, pessoal, que a gente já viu a imagem, é no meu eixo y, certo? Se o meu 3 está aqui, quem que é a imagem de menos 3? É menos 2. Então, a imagem é igual a menos 2, né? Então, aí vocês vão colocar. Qual é o domínio de f? Pessoal, o domínio que nós já vimos, olha o meu gráfico, ó. O domínio é o intervalo no eixo x, certo? Olha, tá fechado? Tá fechado? Então, essa é a minha imagem. Esse é o meu domínio, desculpa. Domínio. Então, o domínio de f é o intervalo de menos 3 até 3 fechado, ó. Ele vai de menos 3, ó, até 3. E a imagem, eu vou olhar no meu eixo y, certo? Ó, ele vai de menos 2 até 3. Então, a imagem de f é no intervalo de menos 2 até 3. Aqui fechado, porque tem os intervalos aqui fechado, tá? Então, os valores pertencem também. E aí vocês vão colocar. No exercício 4, ele fala que a depreciação de um carro
que é a perda do valor original dele, ocorre em função do tempo do uso. Um carro que custa 30 mil reais terá o valor após um tempo X de uso, em anos, calculado através desta função aqui. Ó. Então, ele deu a função para calcular quanto que vai ser o valor do carro a partir de X anos, né? Então, X representa a quantidade de anos. Qual é o valor desse carro após 2 anos de uso? Então, ó, eu vou colocar no lugar desse X, eu vou colocar 2, né? 2 anos. Então, o valor de venda é menos 3.600 vezes 2 mais 30 mil. Menos 3.600 vezes 2 dá menos 7.200. Mais 30 mil, então vocês vão subtrair e vão marcar a alternativa correta. Já o exercício 5, ele fala o seguinte, um taxista cobra R$3 por bandeira, né? Então, R$3 por bandeira é fixo. R$3 por bandeira é fixo. E ele cobra R$2,50 por cada quilômetro percorrido. Então, 2,50 vezes X, certo? Ou seja, esse X são os quilômetros rodados. Então, 2,50 por cada quilômetro, mais R$3 que é da bandeira. Se ele percorreu se ele percorreu o percurso e gastou R$15 pela viagem, quanto que vai ser quantos quilômetros será que esse táxi rodou? Então, isso daqui é igual a R$15. Então, foi o quanto que ele pagou. Para cobrar, ele pega 12,50 vezes a quilometragem, mais R$3 que é por bandeira, que é fixo, igual a R$15 que foi o tempo que ele pagou. E aí você vai achar quem que é X. O 3 está positivo, joga ele para lá. Então, 2,50x igual a 15 menos 3, que vai dar 12, né? O 2,50 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ser 12 dividido por 2,50. Quanto que vai dar 12 dividido por 2,50? E aí vai ser em quilometragem, né? Por quilômetros. E aí você transforma em metros depois, tá? Só multiplicar por 1.000. Se ele cobra, né, R$2 por minuto de ligação, né? Esse T é a minha função. Olha a minha função aqui, ó. O T representa o valor a ser pago em reais e X o tempo de ligação. Uma ligação que dura 1h e 10 minutos. Então, esse X é em minutos. Se eu tenho 1h e 10 minutos, 1 hora, eu tenho 60 minutos, né? E mais 10 minutos, então eu tenho 70 minutos de ligação. Então, no lugar do X, eu vou colocar 70. Então, o valor a ser pago é 0,02, que multiplica 70. E aí, vocês vão multiplicar e colocar a alternativa. A questão 7, ela fala que o gráfico representa de uma função nesse intervalo, de menos 5 até 5. Então, nesse caso, nesse intervalo, está representado esse gráfico. E eu quero saber qual intervalo neste gráfico ele tem crescente, ele é crescente. Aonde que ele está crescendo? Se você observar bem, para ser crescente o gráfico, quando você aumenta valores para x, tem que aumentar valores para y, né? Para ser crescente. Nesse caso, de menos 5 até menos 2, eu estou crescendo os valores. Se eu estou crescendo os valores, o gráfico tem que aumentar, mas aqui ele está diminuindo, então ele não é crescente nesse intervalo. De menos 2 até 2, ele está constante, ó. Ele não cresce, ele fica numa linha reta, paralela a x, ou seja, desse intervalo ele ficou constante. E de 2 até 5, se você está aumentando os valores, percebe-se que o gráfico também aumenta valores para x. Então, o meu intervalo de crescimento é de 2 a 5. A questão 8 mostra que a variação da velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. Então, eu tenho a velocidade do veículo em relação ao tempo que ele está gastando, né? A velocidade aumenta em qual período? Qual período de tempo a velocidade está aumentando aqui nesse gráfico? Ó,
de 0 até 10 segundos, tá aumentando a velocidade? Não, ela caiu, né? Ó, de 20 ela caiu para menos 20. Depois, de 10 até 40, tá aumentando? Aumentou, ó, aumentou a velocidade. Foi de menos 20 até 20 metros por segundo, ó, a velocidade dele. Então, o meu intervalo é de 10 a 40, né? É o intervalo que ele está crescendo, que está aumentando a velocidade. A questão 9, ela deu a função 3x menos 3. Ela deu a função e ela quer achar, a partir dessa função, qual é o gráfico que representa ela. A gente primeiro vai perceber que eu tenho que o valor de b, já que é uma função do primeiro grau, né, ax mais b, né, ax mais b, esse menos 3 é o valor que corta o meu eixo y, é onde a reta corta o eixo y. Então, nós percebemos que, ó, menos 3. Então, bem nesse ponto menos 3, a reta corta o meu eixo y. Agora, qual vai ser o ponto na reta x que ela vai cortar? Lembrando que a gente viu o zero da função? O zero da função é eu pegar a função e igualar a zero para achar o valor de x. Esse valor que eu encontrei é aonde a minha reta corta o eixo x, correto? Então, se eu vou pegar essa função e eu vou igualar ela a zero para achar o x ou zero da função, né? Então, fazendo o cálculo, né? 3x menos 3 igual a zero. O menos 3 está no primeiro, joga para o segundo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, no ponto 1, no meu eixo x, é onde meu gráfico vai cortar o x. E o ponto menos 3 é onde a reta também, o gráfico, né, vai cortar o meu eixo y. Então, o gráfico que melhor representa é a letra A. A questão 10, ele fala o seguinte: o gráfico abaixo representa uma função do primeiro grau. Qual a representação da função através somente dessa daqui, do gráfico? Perceba-se o quê? Que meu ponto que corta o eixo y é o menos 2. Esse menos 2 é o que representa b, não é? A minha função não é ax mais b? Não é uma função do primeiro grau? Esse valor aqui é o valor de menos 2, que é o valor que corta a minha reta y. Então, o meu valor de b só pode ser menos 2, certo? Então, só pode ser a letra B ou a letra E, certo? Então, como que eu vou achar esses valor de A, né? O valor que acompanha o x. O que o gráfico deu mais de informação? Quando o x for 1, o y vai ser também 1. A minha função não é ax mais b? O b eu já tenho. Então, eu tenho que o seguinte, que a vezes x menos 2, essa é a minha função até agora. Quando x for 1, y é 1, não é? Então, se eu jogar no lugar do x aqui 1, ele tem que me dar 1. Então, a vezes 1 menos 2 tem que dar 1, não tem? Porque foi o que o gráfico disse. Então, a vezes 1 vai dar A igual. Esse menos 2, vou jogar ele lá para outro meio, vai ficar mais 2. Então, A igual a 3. Então, aqui eu já tenho a minha função, ó. Minha função f de x, o A é 3, 3 vezes x, e o B é menos 2. Menos 2. Essa é a minha função, resposta, letra E.